Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Boletim Suprem de Boas Notícias, a sua dose semanal de otimismo, descobertas e avanços ao redor do mundo. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa energia positiva. Vamos aos destaques de hoje. Brasil descobre o maior reservatório de água doce do mundo. Energia renovável ultrapassa o carvão como principal fonte de eletricidade global no primeiro semestre deste ano. Startup brasileira ganha o Oscar da sustentabilidade. Cientistas encontram pegadas inéditas de dinossauros na Amazônia. Essas e outras notícias você confere agora. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. Nós vamos começar o boletim de hoje trazendo uma novidade diretamente da Amazônia. Foi descoberta uma reserva de água doce tão grande que é capaz de abastecer a população mundial inteira por centenas de anos. Incrível, não é? Dá só uma olhada. Cientistas da Universidade Federal do Pará anunciaram recentemente a existência de uma potência aquífera. Trata-se de uma reserva subterrânea de água doce na Amazônia e que, segundo os pesquisadores, a gigantesca reserva tem capacidade para abastecer toda a população mundial por 2 séculos. Batizado de Sistema Aquífero Grande Amazônia, o SAGA se estende por uma área estimada entre 1,2 e 1,3 milhões de quilômetros quadrados, chegando a estados como o Acre, Amazonas, Pará e Amapá. Formado a partir de rochas e sedimentos subterrâneos que armazenam a água há milhões de anos, o Oceano Invisível tem aproximadamente 75% de sua extensão alojado em território brasileiro e conta com um volume de 150 quatrilhões de litros d'água, uma quantidade, segundo o estudo, suficiente para abastecer todos os habitantes da Terra por cerca de 250 anos. A reportagem, publicada no jornal local à tarde, informa que o aquífero se mantém porque está rodeado das florestas amazônicas, que são essenciais para a sua preservação, já que as árvores preservam a umidade do solo e regulam o ciclo da água. Considerado um dos maiores patrimônios naturais já identificados, o SAGA ainda está em estudo para que possa ser utilizado de forma equilibrada, conciliando preservação e eventual exploração. O mundo está mais sustentável, é o que aponta um dos principais think tanks de energia do mundo, que afirma que a energia limpa e renovável ultrapassou o uso do carvão. Quando o assunto é meio ambiente, todo avanço deve ser comemorado. E quem divulgou a excelente notícia foi a Think Tank Global, de energia Amper, pela primeira vez desde o início da era industrial. A energia limpa e renovável ultrapassou o uso do carvão como principal fonte energética do mundo. A principal responsável pela virada foi a produção de energia solar e eólica, que teve um aumento expressivo nos últimos anos. Juntas, essas fontes limpas atenderam à totalidade da nova demanda global por eletricidade, o que resultou em uma leve queda no uso de carvão e de gás natural. O Amber define este momento como um ponto de virada crucial na história da energia. Apesar das desigualdades regionais, o crescimento das fontes renováveis mostra que elas estão pela primeira vez acompanhando o aumento da demanda global, de forma sustentável.
E o Brasil brilha no cenário mundial da sustentabilidade. Uma startup brasileira que atua na restauração de áreas desmatadas venceu um prêmio que é considerado o Oscar da sustentabilidade. Veja na reportagem de Marisol Cadiege. Em ano de COP30, o Brasil marca mais um gol em relação à sustentabilidade, desta vez com o projeto da empresa ReGreen, que venceu o Earthshot Prize, o Oscar da sustentabilidade como é conhecido. A startup concorreu na categoria Proteger e Recuperar a Natureza, com uma iniciativa que tem como base o reflorestamento em grande escala na Amazônia e na Mata Atlântica, usando a inteligência artificial, combinando as informações e imagens de satélite, uma solução tecnológica a favor da ciência para restaurar ecossistemas originais em áreas desmatadas. Criado há 5 anos pelo príncipe William do Reino Unido, a revelação dos vencedores deste ano aconteceu pela primeira vez no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Além do Brasil, também foi premiada uma coalizão de mais de 40 ONGs, com base nos Estados Unidos, ativista na proteção dos oceanos. A Nigéria, com um projeto que promove a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental na indústria da moda africana. Bangladesh, com sua atuação na melhoria da vida de comunidades marginalizadas em áreas remotas do país, com um modelo de desenvolvimento integrado. E a cidade de Bogotá, na Colômbia, nomeada finalista por causa das políticas de longo prazo para combater a poluição. Cada um dos vencedores leva um montante de cerca de 7 milhões de reais. Agora, uma excelente notícia para o bolso do trabalhador brasileiro. O Senado aprovou o fim do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Quem foi às ruas saber o que a população pensa sobre a medida é a repórter Isabela Souza. O Senado aprovou o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. A proposta segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se for confirmada, a mudança passa a valer a partir de janeiro de 2026 e pode beneficiar cerca de 15 milhões de brasileiros. A notícia gerou curiosidade nas ruas. Afinal, pode melhorar a vida de quem acorda cedo, trabalha e sente o peso dos impostos todo mês. Isso aí está mais do que certo, porque uma pessoa que não ganha até R$5 mil pagar imposto, né? Não tem como. Vai beneficiar sim as pessoas que ganham nessa faixa aí, porque R$5 mil é pouco, é um salário pouco, né? Minha opinião, tem que taxar a galera que recebe mais mesmo, e os que recebem pouco tem que ter esse dinheiro que já é pouco para pagar o básico da casa. Acho que vai ser uma melhoria muito boa para as famílias de renda mais baixa do Brasil. Hoje, a isenção vale apenas para quem ganha até R$ 2.640. A nova proposta traz também a cobrança de 10% sobre lucros e dividendos para quem ganha acima de R$600 mil por ano, o que deve compensar parte da perda de arrecadação. O imposto zero, senhor presidente, vai beneficiar perto de 25 milhões de trabalhadores e de trabalhadoras e será compensado pelo aumento da carga sobre 200 mil super ricos, uma parcela pequena da população. Trata-se, senhor presidente, apenas de fazer valer o princípio tributário da progressividade tributária. Quem tem menos, paga menos, e quem tem mais, efetivamente paga mais. Mais dinheiro no bolso, mais esperança no dia a dia, porque no fim das contas, cada real economizado faz diferença na vida de quem trabalha e sonha com um Brasil mais equilibrado.
Um projeto especial que une saberes ancestrais e a academia está com inscrições abertas. O curso de extensão Sumac Causai Bem Viver tem como objetivo dar voz aos conhecimentos dos povos originários e tradicionais da América Latina. A iniciativa busca promover o diálogo intercultural e a construção de uma cultura de paz por meio do resgate de cosmologias indígenas e quilombolas. Com atividades às quintas-feiras no período noturno, o curso inclui seminários, rodas de conversa e vivências imersivas que abordam desde ecopedagogia até direitos da natureza. O termo Sumac Causai, originário dos povos Quechua, representa uma filosofia de vida baseada no equilíbrio e no bem viver coletivo, oferecendo alternativas para a crise civilizatória contemporânea. O projeto é resultado de uma parceria entre a Universidade de Brasília, a Universidade da Paz e a União Planetária e surgiu de uma demanda histórica por visibilizar saberes que sofreram apagamento ao longo dos séculos. Os coordenadores destacam que a iniciativa é especialmente relevante para educadores, gestores e todos que buscam ampliar sua visão de mundo frente às desigualdades sociais e ambientais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.sumaccausai.com.br. O Pará se posiciona como exemplo de turismo sustentável e conservação ativa. Sabe como? Implantando a maior trilha da Amazônia Atlântica. Com uma extensão de quase 500 quilômetros, o projeto tem a expectativa de receber 10 mil visitantes já no primeiro ano de abertura. Prevista para ser inaugurada durante a COP30, a Amazônia brasileira deverá abrigar a maior trilha da América Latina. O legado deixado pela 30ª Conferência do Clima e Meio Ambiente terá a extensão de cerca de 460 quilômetros, conectando diversas paisagens e comunidades, passando por 7 unidades de conservação, contribuindo para a conservação, para o turismo sustentável, para o desenvolvimento humano e local, com a participação ativa da sociedade civil que reforça a conexão territorial de saberes e modos de vida tradicionais, promovendo uma vivência singular com a sociobiodiversidade da região. Os visitantes poderão ser devidamente orientados pelas sinalizações e guias locais com formação adequada. Ação que dá protagonismo comunitário, incentiva a vivência intercultural e estimula a sociobioeconomia inclusiva com geração e distribuição de renda. Com uma expectativa de receber 10 mil pessoas no primeiro ano, os trilheiros poderão se aventurar a pé ou de bicicleta, conhecendo o modo de vida das populações extrativistas e vivenciando a natureza atlântica da Amazônia, através das florestas, manguezais e campinas. O novo destino turístico foi idealizado e efetivado por comunidades tradicionais, voluntários e órgãos governamentais como o Ministério do Meio Ambiente e Clima, Ministério do Turismo, Embratur, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, bem como do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, IAIC, Conservação Internacional. A Amazônia continua nos revelando seus segredos pré-históricos. Cientistas descobriram pegadas inéditas de dinossauros na região, um achado que nos ajuda a recontar a história do nosso planeta e das criaturas que aqui viveram.
Pesquisadores da Universidade Federal de Roraima, UFRR, identificaram pegadas fossilizadas de dinossauros com mais de 100 milhões de anos, no município de Bonfim, no norte do estado. É o primeiro registro desse tipo encontrado na Amazônia e um marco para a pesquisa paleontológica na região. As marcas foram encontradas em grandes superfícies de rocha exposta, chamados de lajedos, na bacia do rio Tacutu. As primeiras observações ocorreram em 2011. Desde então, o grupo desenvolveu um longo processo de pesquisa até confirmar que as impressões pertenciam a dinossauros. As análises indicam que as pegadas foram deixadas há cerca de 110 milhões de anos por dinossauros carnívoros e herbívoros. Entre eles estariam os velociraptors e os sauropodes, conhecidos pelo pescoço e pela cauda longos. Algumas marcas revelam animais que poderiam ultrapassar 10 metros de altura. E a arte nos convida a reescrever a história na Caixa Cultural de Brasília. Uma nova exposição realizada pelo Instituto Ricardo Brenan propõe um diálogo inédito entre as obras do pintor alemão Rugendas e a arte contemporânea e decolonial do artista visual indígena Ziel Carapotó, desafiando as narrativas eurocêntricas sobre os povos originários. Mais de 1,5 séculos de separação. A arte atravessa séculos e gerações, mas as respostas permanecem no tempo. Uma mostra que parte do olhar, da perspectiva e do sentir brasileiro do filho da comunidade Carapotó, Terra Nova, residente na reserva indígena Maratacorô Caeté, do povo multiétnico Carachuanaçu, em Igaraçu, Pernambuco. Ziel Carapotó, um dos nossos artistas, presente durante a 60ª Bienal de Veneza em 2024, traz para Brasília, na Caixa Cultural, obras com protagonismo indígena, desafiando o discurso historicamente imposto sobre os povos originários, como, por exemplo, os desenhos do artista alemão Johann Moritz Rugendas, falecido em 1858, que reforça essa ideia. A pesquisa durou 4 anos e resultou na exposição Todos Falam de Mim, Ninguém Me Representa. Carapotó oferece uma releitura crítica, poética e decolonial das representações onde o artista alemão retratava indígenas e pessoas escravizadas no século XIX sob uma ótica eurocêntrica. Ziel tem como inspiração rituais espirituais e a conexão com seus ancestrais já em outro plano. Para realizar algumas obras, um cuidado, um respeito a quem veio antes da gente, demonstrado nos textos da amostra com tradução para a língua originária do artista e que, em curadoria conjunta com Nara Galvão, foi construída uma contranarrativa iconográfica e pictórica com uma proposta voltada para novas paisagens, diálogos e reflexões sobre como os povos indígenas foram representados ao longo da história brasileira. Essa compreensão, o senhor Rafael Moreira, visitante da exposição, que vai até 1º de fevereiro do ano que vem, trouxe para nós, pois a exposição reforça a importância de valorizar a diversidade étnica e cultural do Brasil, país onde existem mais de 370 povos indígenas, falantes de 270 línguas. Nós temos que partir do seguinte princípio, que os povos indígenas são reais donos dessa terra do Brasil, né? Então, a gente tem que ir para conhecer, para viver bem, respeitar o momento, a gente tem que conhecer o passado, certo? O passado. Então é um trabalho muito bom e a gente tem que ter muito respeito por essa cultura, por essa maneira de ser, né?
até pela espiritualidade indígena, a gente tem que ter, porque a sabedoria humana exige que a gente respeite o modo de ser do outro. Entre tantas obras de Ziel Carapotó está esta instalação, que é a maior de todas e que representa na bala o conflito produzido por aqueles que chegaram no Brasil como os seres civilizados, e o maracá, instrumento musical de diversos povos originários representando sua cultura e que tanto lutaram, buscaram e amam este território chamado Brasil. A exposição é também uma importante ferramenta para a aplicação da Lei 11.645, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura dos povos originários, assim como dos povos afro-brasileiros nas instituições de ensino fundamental e médio no Brasil. Uma mudança que impacta o dia a dia de milhões de brasileiros. O governo regulamentou as novas regras do Vale Refeição e Alimentação. A promessa é mais economia e benefícios para o trabalhador brasileiro. Os vales alimentação e refeição vão mudar. Um novo decreto do governo federal atualiza o programa de alimentação do trabalhador e traz medidas que prometem mais liberdade e economia para milhões de brasileiros. Com a mudança, os cartões poderão ser aceitos em qualquer rede credenciada, o que acaba com a limitação por bandeira. As taxas cobradas dos estabelecimentos terão um teto de 3,6% e o pagamento cairá em até 15 dias. A expectativa é de que as novas regras reduzam custos para comércios, ampliem a concorrência entre operadoras e facilitem o dia a dia de mais de 22 milhões de trabalhadores. E para fechar, vamos conhecer um pouco da história da nossa capital nas Crônicas de Brasília com Ilon Vanderlopes. Como sofrem os cidadãos e cidadãs que fazem Brasília funcionar. Desde que a Constituição de Brasília foi anunciada pelo presidente Juscelino, muita gente de todo o Brasil deixou suas terras de origem, seus familiares e amigos, bem como até mesmo o patrimônio conseguido, vendendo para pagar a viagem em direção ao Planalto Central. Alguns candangos pioneiros com suas esposas e filhos, numa ousada aventura em prol do nosso Brasil. Infelizmente, depois da Constituição de Brasília, milhões de pessoas ficaram vivendo nas chamadas cidades satélites, tendo que se deslocar todos os dias com muita dificuldade para chegar ao chamado plano piloto, em transportes insuficientes, sujos, atrasados e até irregulares, para fazer Brasília funcionar. Como todos sabem, quando as primeiras construtoras chegaram ao Planalto Central, visando a hercúlea tarefa de construir Brasília, não havia moradores fixos no inóspito Cerrado. Atendendo ao chamado do obstinado presidente Juscelino Kubitschek, pouco a pouco foram chegando aqui brasileiros de todos os rincões da pátria, buscando ganhar dinheiro e voltar para suas terras de origem. A maioria veio sem família, para não correr risco maior, até porque aqui faltava tudo, principalmente mulheres. Muitos iam namorar nas cidades vizinhas goianas. Os palácios e a infraestrutura monumental em construção colidiam com a humildade dos candangos, muitos sem saber qualquer coisa da profissão de construtor. E sem nada, sem conhecer ninguém, muitos deles arrependidos de terem vindo, sem condição de voltar, sofriam muito. Logo depois também vieram forçados os funcionários públicos federais, mais os senadores, deputados e ministros,
acostumados à boa vida que tinham na cidade maravilhosa, o espetacular Rio de Janeiro, que hospedava então a capital federal. Tendo que trabalhar e viver num descampado, a contrariedade deles era tanta que tais funcionários federais enchiam os aviões de Brasília para suas terras de origem todas as quintas e sextas-feiras, voltando na segunda ou na terça, chateados por terem que voltar. Uma baita energia negativa. Pela força da gente brasileira, que tem fama de não desistir, Brasília se firmou e hoje é uma cidade consolidada. O tal plano piloto, nome bonito para o barulhento canteiro de obras, até homenagem ganhou o título de Patrimônio da Humanidade da Unesco. Com as pessoas que aqui ficaram, muitas delas porque voltariam mais pobres, Brasília ganhou até o gentílico que nos orgulha. Somos brasilienses. Mas uma outra forma de energia negativa continua a fazer sofrer os cidadãos e cidadãs que permitiam que a nova capital funcione. O caríssimo, complicado e danoso transporte do morador do Distrito Federal e das cidades fronteiriças para Brasília, aqui no plano piloto, onde tem emprego. Todos os dias, a partir das 5 horas da manhã, milhões de pessoas são obrigadas a sair de suas casas e se transportarem até o chamado plano piloto, onde funciona de fato a capital federal. E vêm em ônibus sujos, atrasados, lotados, cheios de gente amassando uns aos outros. As mulheres, coitadas, sempre se defendendo. E à noite o sofrimento se repete todos os dias, gerando orações para que no dia seguinte a coisa ruim não piore, não haja acidente de percurso. Ou seja, sofrem muito quando a coisa funciona. E mais ainda quando não funciona. E quando a chuva cai, ai! A propósito, houve o caso de um ônibus queimado em Valparaíso há poucos dias, o que fez com que as pistas ficassem interditadas, deixando os frustrados passageiros muito chateados. Outro fato recente aconteceu com os ônibus da empresa Marechal, que amanheceram na garagem, alegando falta de gasolina. Metade da frota deixou de rodar, prejudicando milhares de passageiros e centenas de empresas de Brasília, onde eles trabalham. Em novembro, os rodoviários entraram em greve, alegando salários atrasados e a péssima condição em que os ônibus se encontravam. E quem usa carro próprio, além de gastar muito com a gasolina, etc. e tal, enfrenta constantes engarrafamentos. Assim, não há ninguém que chegue ao plano piloto sem estar cheio de raiva pelos apuros passados na estrada e pela angustiante diária perda de tempo todos os dias. Esta energia negativa não faz bem a quem trabalha e vive em nossa cidade. A rodoviária do plano piloto, por onde passa grande parte desses passageiros, buscando outro ônibus para chegar a seu destino, fica muito perto da Praça dos Três Poderes, onde funciona de fato a capital federal. Os passageiros, olhando para a esplanada dos ministérios, colocam a culpa no seu sofrimento nos políticos que vêm de longe, mas que, da rodoviária, tão perto estão, o que é muito perigoso. Uma hora dessas, tantos revoltados sofredores podem sair da rodoviária e a pé, unidos e determinados, ir lá na Praça dos Três Poderes reclamar. Por tudo isso, é preciso que esse problema seja encarado como prioridade absoluta, tanto pelo governo distrital quanto pelo governo federal. Ambos também sofrendo muito com o problema dos seus servidores. E haja atestado médico para justificar tantas faltas. Os hospitais estão cheios e falta atendimento. É esta a gente que faz Brasília funcionar. E assim nós encerramos mais uma edição do Boletim Supra em Boas Notícias. Gostou das notícias? Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo para que essa corrente de otimismo chegue a mais pessoas. Afinal, espalhar o bem também faz parte da mudança. E lembre-se, nosso encontro está marcado para a próxima sexta-feira com mais um resumo das histórias que nos enchem de esperança. Até mais!